Oi, galerinha! Hoje a Prof. veio ajudar vocês a fazerem as atividades do dia 25 de novembro, tá? Nós temos uma atividade de língua portuguesa e uma atividade de matemática. Na atividade de língua portuguesa, nós temos uma experimentação para fazer. Quer dizer que nós vamos coletar o material e observar o que vai acontecer com esse material. Não pode esquecer de registrar, tá bom? É isso que acontece numa experimentação. A gente observa o que está acontecendo e anota para não esquecer e ver o que mudou no decorrer da experimentação. Combinado? Então, a Prof. vai ler para vocês a explicaçãozinha daqui, ó. Experimentações. Você já sabe que a água possui 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Que tal fazermos um experimento para observar melhor essas transformações pelas quais ela passa? Não se esqueça de registrar tudo por meio de pequenas frases ou desenhos. Prof, não consigo escrever. Pode desenhar. Prof, não gosto de desenhar. Pode escrever, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira etapa, vocês vão pegar um pouquinho de água, ó. Pegue a água da torneira usando um recipiente transparente, quer dizer que não pode ter cor, não pode ser nada colorido, tá bom? Você tem que poder ver o outro lado pelo recipiente, um copo, uma garrafa plástica, uma garrafinha de água, de refrigerante, tá bom? Observe sua cor, ó, vocês vão pegar a água, o prof colocou aqui, não precisa encher o copo, tá? O prof colocou um pouquinho, ó. Vocês vão pegar a aguinha de vocês, vão observar a cor dela. A água, para ela ser de qualidade, ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro e ela não pode ter gosto de nada, porque a água não tem gosto, tá? Então, vocês vão observar a qualidade da água de vocês. Olha lá se tem cor. A minha tá transparente, ó. Estão vendo que ela dá para ver lá do outro lado dela? Então, vocês vão desenhar aqui nesse espaço, ó, na cor. Deixa o prof marcar ele aqui para vocês verem. Aqui, ó. Cor. Desenha aqui. Cheiro. Qual é o cheiro da água de vocês? A minha não tem cheiro de nada. Aí eu posso escrever aqui. Não tem como a gente desenhar o cheiro, né? Então, escreve qual é o cheiro. Sabor. Qual é o sabor da minha água? Sabor normal, sem sabor. Então, eu posso escrever aqui também, tá? Feito isso, nós vamos para a segunda etapa. Etapa 2. Coloque a água no congelador e espere algumas horas. Depois, registre. Então, vocês podem colocar a água lá no congelador de manhã e pegar à tarde, tá bom? Pode ser no copinho desse, pode ser num potinho de requeijão, ó. Só tirar o lacrezinho dele para ficar mais fácil de vocês verem. Ou pode ser nesses potinhos de vidro, ó. Vocês conseguem ver bem também o acontecimento por esses potinhos. Ou não tem nada disso em casa, pega aquelas garrafinhas PET de água, são melhores do que de refrigerante, porque de refrigerante vai ficar com gostinho de refri. Então, se vocês conseguirem lavar bem para tirar esse gosto, pode usar de refrigerante sem problema, tá? Agora, é o seguinte, depois que congelou, ficou dura a água, não derrama nada, vocês vão tirar do congelador e aí vocês vão testar isso aqui, ó. Sensação ao tocar. Então, vocês vão pegar lá, vai virar gelo, né? Quando ela tá assim, ela tá no estado líquido, ó. Ela mexe, ela tá molhada, ela não para na nossa mão, tá no estado líquido. Vai ficar congelada, vai para o estado sólido. A gente pode pegar nela sem ela cair no chão. Claro que vai derreter se tiver muito calor, né? E aí vocês vão observar qual é a sensação ao pegar no gelo. Será que é agradável, é desagradável, dói, não dói? Aí vocês vão registrar, pode desenhar ou escrever. E aí nós vamos lá para a cor. Vai mudar um pouquinho da cor, ó. Vocês estão vendo que ela está bem transparente agora? Vocês vão conseguir observar que a cor vai mudar. E aí vocês vão desenhar aqui ou registrar por meio de escrita, tá bom? E o formato? Qual vai ser o formato dessa água? Se eu tirar a minha água daqui, ela vai ter algum formato? E o meu gelo? Se eu tirar o meu gelo do potinho dele, ele vai ter algum formato? Aí vocês vão desenhar ou escrever o formato que o gelo de vocês ficou, tá bom? Lá na etapa número 3, nós temos o seguinte. Peça para um adulto
colocar o gelo em um recipiente de vidro ou plástico transparente e com tampa. Nessa terceira etapa, precisa ter a tampa, tá? Então, se vocês fizeram na garrafa PET, não precisa nem tirar da garrafa PET. É só fechar e fazer o resto que a prof vai ler ali para vocês, tá bom? Se vocês fizeram nesses potinhos aqui, ó, já tem tampa também. Agora, se vocês colocaram num recipiente assim, ou num pote de sorvete, ou de margarina, um tapué, qualquer potinho assim, vocês vão precisar quebrar o gelo para passar pro potinho com tampa, se o potinho for muito pequeno, tá bom? E aí vai precisar da ajuda do adulto, combinado? Então, vamos lá. Depois que vocês colocarem no recipiente com tampa, vocês vão colocar o potinho com o gelo lá no sol. E aí, depois de algumas horas, vocês vão lá observar o que aconteceu. Vai ter uma coisa muito interessante. Mas presta atenção, vocês precisam olhar para o potinho antes de pôr no sol. Olha como que está o potinho, como que está o gelo, como que está ao redor do potinho. E depois vocês colocam no sol. Na hora de observar, na hora de tirar do sol, vocês vão ver o que mudou e vão registrar aqui nesse quadrado. Pode desenhar e pode escrever. Combinado? Depois nós temos essas perguntinhas aqui para responder. Ó. Pergunta A. Qual o estado da água na etapa 1? A prof já falou aqui no vídeo. Se não prestou atenção, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? Em qual etapa ela ficou no estado sólido? Estado sólido é aquele que a gente pode pegar, tá bom? O que aconteceu com o recipiente quando a água evaporou na etapa 3, que é a etapa que vocês vão colocar lá no sol? O que acontece com o potinho que vocês usaram para guardar? Aí vocês vão escrever nessas linhas aqui. Prof, tem pouco espaço para escrever. Pode escrever atrás, pode escrever aqui embaixo, tá bom? Então, é essa a nossa experiência de língua portuguesa. Vocês vão observar e registrar tudo, beleza? Agora aqui, vamos para a matemática. Medidas de tempo, horas exatas. Há várias formas de marcar a passagem do tempo. Você já conheceu o calendário e alguns objetos antigos usados para esse fim. Agora vamos conhecer e explorar os relógios. Basicamente, há dois tipos, os analógicos e os digitais. Vamos começar pelos digitais. Os digitais são esses aqui. Eles têm um númerozinho assim, eles não têm ponteiros. Tem esses dois pontinhos aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem esses dois pontinhos que ficam piscando para indicar o segundo passando. Mas ele não tem ponteiro, ele já vem com os númerozinhos certinho, ó. O lado esquerdo do meu relógio marca as horas. Quer dizer aqui que são 12 horas. Ou meio-dia, ou meia-noite. O lado esquerdo, que é depois desses dois pontinhos aqui, ó, marca os minutos. Aqui eu tenho o número 30. Quer dizer que são 30 minutos. Ou meia hora. Nesse caso, nós podemos dizer que é meio-dia e meio, meia-noite e meia, 12 horas e 30 minutos. Dessas três formas que eu falar, tá certo, tá bom? Agora, esse número bem pequenininho aqui embaixo, ó, são os segundos. Eles passam mais rapidinhos. Conforme os dois pontinhos vão piscando, eles vão mudando, mas não são todos os relógios que aparecem nele, tá bom? Então, vamos nos concentrar apenas nas horas e nos minutos, beleza? Então, vamos ver, ó. Quando os minutos registram 00, estão vendo aqui, ó? Se aqui no lugar do 30 tivesse 00, nós íamos dizer que é uma hora exata. Quer dizer que são 0 minutos. São 12 horas, 13 horas, 6 horas, 7 horas. Então, a hora exata, os minutos precisam estar marcando 00. Combinado? Agora, nós vamos para a nossa atividade. Vamos praticar? Coloque os horários da sua rotina. Então, aqui nós temos o café da manhã. Qual é o horário que vocês tomam o café da manhã? Prof, eu não tenho um horário fixo. Às vezes eu acordo cedo, às vezes eu acordo um pouquinho tarde. Não tem problema. Acorda, olha, pergunta para a mamãe e para a vovó qual é o horário. E aí vocês vão lá marcar, ó. Ah, são 8 horas. Então, eu vou colocar
o 08 no lugar das horas, ó. 08, tá? Eu não posso colocar 80 que vai ficar 80 horas, tá bom? Primeiro 0. Se são 8 horas em ponto, ou seja, se é uma hora exata, eu vou colocar 00, porque lembra que as horas exatas, os minutos precisam estar marcando 0. Ai, prof, são 8h10, então eu vou colocar o número 10 depois daqui, depois dos 2 pontos, tá bom? 8h30, eu coloco 30 depois dos 2 pontos, beleza? Aí o almoço, ai, prof, tem dia que eu almoço cedo, tem dia que eu não tô com fome ainda, almoço um pouquinho mais tarde. Então, olha o horário que você almoçou, tá bom? Vai lá, marca o horáriozinho que você almoçou e coloca aqui. Lembrando, as horas são do lado esquerdo, os minutos do lado direito. Combinado? Ficou dúvida? Não tem problema. Manda mensagem para a prof, assiste o vídeo de novo, pergunta para a mamãe, tá bom? Agora o número 2. Escreva os horários por extenso. Por extenso quer dizer passar de número para letra, tá bom? Então aqui, ó, veja um exemplo. Aqui, eu tenho aqui no meu campo da hora, marcando 11. O campo do minuto, marcando 00. Então, é uma hora exata. Então, são 11 horas, tá bom? E eu já escrevi aqui para vocês verem, ó. 11 horas, beleza? Agora, nós vamos fazer o segundo aqui. Aqui no campo das horas, eu tenho o número 7. E aqui eu tenho os minutos marcando 0. É mais uma hora exata. Então, eu vou escrever 7 horas. Beleza? E agora vocês vão olhando os outros, ó. Aqui eu tenho 8 horas, 4 horas, e aí vocês vão escrevendo no espacinho de baixo. Combinado? Facinho, moleza. Lá no número 3, nós temos uma atividade da apostila, a página 217 e 219, tá bom? Tem o exercício do número 1 até o número 5. Acabou isso aí, fechou a atividade do dia 25, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com os profs, mas a prof acredita que vocês vão conseguir fazer essa atividade bem tranquila, tá bom? Beijo!